Vamos agora falar das principais cidades e regiões da Rússia. Começando por Moscou. Capital da Rússia, Moscou é sua maior cidade e conta atualmente com 12 milhões de habitantes. É a megacidade mais ao norte do planeta. Veja bem, São Petersburgo fica mais ao norte, mas não é considerada uma megacidade. Moscou é a segunda cidade mais populosa da Europa, atrás de Istambul, e a sexta cidade mais populosa do mundo. Está situada sob o rio Moscou, na Rússia europeia. Moscou é uma das capitais mais frias do mundo, com temperaturas variando dos menos 25 graus aos 0 graus Celsius no inverno e dos 15 graus aos 30 graus Celsius no verão. Grande parte da região da Rússia Central se encontra na taiga, que é a maior concentração de florestas do mundo. Moscou e muitas cidades russas foram construídas literalmente no meio de florestas. 54% do território de Moscou é coberto por parques e jardins públicos, tornando-a a cidade mais verde do mundo. Existem 20 metros quadrados de árvores por habitante na capital russa, muito superior a cidades como Tóquio, Londres ou Pequim. Em parques como esses, os moscovitas fazem caminhadas pela floresta, piquenique, nadam em seus lagos e outras atividades na natureza dentro da própria cidade. Moscou é uma cidade tipicamente russa, ou seja, reflete influências tanto do Ocidente quanto do Oriente em sua arquitetura, e mesmo no modo de vida das pessoas. A arquitetura da cidade é belíssima. A primeira imagem que vem à cabeça quando se pensa na Rússia é o monumento mais conhecido do país, a Catedral de São Basílio, localizada na Praça Vermelha. A Catedral de São Basílio é uma catedral ortodoxa, erguida entre 1555 e 1561, construída sob a ordem de Ivan o Terrível, para comemorar a vitória contra os tártaros. O projeto do edifício, em forma de chama de uma fogueira subindo ao céu, é como nenhum outro do mundo. Nada semelhante pode ser encontrado no milênio inteiro da tradição bizantina. Até porque, se a lenda for verdadeira, o arquiteto foi cegado para não fazer mais nada com igual perfeição. O monumento surpreende pela sua imprevisibilidade, complexidade e beleza. A catedral é patrimônio mundial da Unesco desde 1990. Em frente à catedral está a estátua de Minin e Posarsky, que representa dois homens medievais que foram importantes defensores da cidade. A Praça Vermelha foi palco de conflitos armados, rebeliões e grandes desfiles militares durante a era da União Soviética. Grandes ruas de Moscou partem da Praça Vermelha em várias direções, prolongando-se em rodovias para fora da cidade, fazendo dela a praça central da cidade e de todo o país. Na Praça Vermelha, além da famosa catedral, também está o Mausoléu de Lenin, onde está o corpo embalsamado do líder Lenin, fundador da União Soviética. Com esse formato todo diferente, piramidal com ares de construção do Egito, feito propositalmente dessa forma para dar a impressão que ali está um ícone, um semideus. O corpo de Lenin fica exposto para visitação, conservado como uma múmia, representando um culto ao líder. Na Praça Vermelha está também o Museu Histórico do Estado. O museu já impressiona pela belíssima fachada. Soma-se a isso seu acervo com aproximadamente 4,5 milhões de artigos e mais de 15 milhões de documentos importantes da história do país. A Catedral de Kazan, também na Praça Vermelha, é uma reconstrução, já que a original foi destruída por Stalin em 1936. Podemos observar que uma parte importante do legado cultural e da arquitetura russa vem das igrejas ortodoxas. Isso porque o nacionalismo russo está fortemente associado à proximidade com a Igreja Ortodoxa. Mesmo com a tentativa do regime soviético de acabar com a religião no país, ela sobreviveu, e parte do seu legado é percebida na riqueza e quantidade de igrejas históricas construídas em todo o país. Bem ao lado da Praça Vermelha está o Kremlin.
Kremlin, ao contrário do que habitualmente se pensa, não é uma construção específica de Moscou. Em russo, Kremlin significa fortaleza dentro de uma cidade. Um muro de pedras que protegia as cidades medievais russas. Ou seja, há diversos Kremlins em várias cidades russas, alguns anteriores ao de Moscou. Para se ter uma noção do tamanho dessa construção, o muro possui cerca de 2.500 metros de comprimento e a altura varia de 5 a 19 metros. O complexo serve como a residência oficial do presidente russo. Por isso, o termo Kremlin pode ser utilizado para se referir ao governo, em um sentido semelhante à forma como a Casa Branca é usada para se referir ao gabinete do presidente dos Estados Unidos. O Kremlin é um dos vários patrimônios da humanidade na cidade. Dentro do Kremlin de Moscou estão vários palácios e catedrais famosos, tais como o Grande Palácio do Kremlin, construído como residência dos imperadores. A Catedral da Assunção. A Catedral do Arcanjo São Miguel, onde estão enterrados vários príncipes e czares. As Sete Irmãs de Moscou. Conhecido como Arranha-Céus de Stalin, são 7 arranha-céus que representam o poder e a ostentação da União Soviética, projetados no estilo stalinista. Na época da construção, eram os prédios mais altos da Europa. As imponentes construções são chamadas de Irmãs, por terem uma arquitetura semelhante. Este é o Hotel Ucrânia. Esta é a Universidade Estadual de Moscou, também uma das 7 Irmãs. Com grandes torres, gigantescos espaços internos e sofisticada decoração com esculturas, os edifícios das 7 Irmãs são altíssimos e dominam a cidade de onde quer que se olhe. A cidade é servida por uma extensa rede de trânsito, que inclui 4 aeroportos internacionais, 9 terminais ferroviários e uma das maiores redes de metrô do mundo. As estações do metrô de Moscou são uma atração à parte, pois muitas são verdadeiras galerias de arte, com esculturas, murais e estátuas. Os mosaicos e os detalhes Art Deco, as colunas ornadas, os candelabros, as esculturas de bronze, são de encher os olhos. A Catedral Cristo Salvador é considerada um ícone da Igreja Ortodoxa Russa. Localizada na margem do rio Moscou, ela é um marco na cidade, não apenas por sua grandeza e beleza, mas também por sua história, quando em 1812 foi construída para comemorar a vitória do exército russo sobre Napoleão Bonaparte. Com uma altura total de 103 metros, é a segunda igreja cristã ortodoxa mais alta do mundo. Possui paredes cobertas de granito finlandês, placas de mármore, 5 cúpulas cobertas por lâminas de bronze, vistas de várias partes da cidade, uma cruz principal de 10 metros de altura e 14 sinos, dos quais se sobressai o sino gigantesco de 24 toneladas, que causava inveja em todos os fiéis da Europa. Esta catedral disputa com a Catedral de São Basílio o título de principal da cidade de Moscou, pois as principais solenidades da Igreja Ortodoxa Russa são nela celebradas. O mosteiro de Novodevichy foi construído em 1524, no estilo barroco russo, e permanece intacto desde o século XVI. O muro do convento é parecido com o do Kremlin, pois inicialmente também seria uma fortaleza de defesa. Em 2004, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. O convento é realmente lindo, considerado um dos mais belos trabalhos da arquitetura religiosa. A construção mistura as tradições regionais russas com o barroco da Europa Central, criando o que ficou conhecido como Barroco Moscovita. Nós iremos ver mais detalhes sobre o barroco no módulo da Itália. Vale agora mencionar que o estilo barroco é marcado por excessos, com muito ornamento, vários detalhes em gesso, muita folha de ouro. Por ter uma estética, digamos, carregada, era considerado na época por muitos como bizarro ou grotesco. Entre os vários teatros e estúdios de balé da cidade, destaca-se o Teatro Bolshoi, que abriga uma das mais antigas e prestigiadas companhias de dança do mundo, o Balé Bolshoi. O edifício do teatro, inaugurado em 1825 no centro de Moscou,
fica localizado próximo ao Kremlin e à Praça Vermelha. O prédio foi reconstruído e renovado diversas vezes em sua história. Em 28 de outubro de 2011, o Bolshoi foi reaberto depois de uma extensa renovação de 6 anos para recuperar a sua qualidade acústica e decoração. Sua icônica fachada neoclássica é representada na nota de 100 rublos. Assistir a um balé no Teatro Bolshoi é um luxo só. A famosa rua Arbat é outro ícone de Moscou. Fechada só para pedestres, boêmia desde os tempos soviéticos e tem também uma grande tradição literária. Com grande número de turistas, o tumulto lá é grande e ela vive lotada. A Rua Arbat também é conhecida por artistas que expõem suas artes na calçada e se apresentam ao longo dos bares e cafés. O Dia da Vitória é um importante evento em toda a Rússia. A data celebra a vitória dos russos sobre a Alemanha nazista em 1945 e homenageia os mais de 20 milhões de soviéticos mortos no conflito. Um enorme desfile militar oferecido pelo presidente da Rússia é organizado anualmente em Moscou, na Praça Vermelha. Agora vamos para São Petersburgo. São Petersburgo causa enorme impressão com sua atmosfera de Rússia imperial do passado. Ruas largas, edifícios imponentes, pontes pictóricas e palácios luxuosos. É a segunda maior cidade da Rússia. A cidade foi construída a mando de Pedro o Grande, na saída do Mar Báltico. Aqui está São Petersburgo, hoje um importante porto no Mar Báltico. Fundada em 1703, com o intuito de ser uma ponte para a Europa e capital do Império Russo, que durou de 1712 a 1918, sendo depois substituída por Moscou. Em 1914, o nome da cidade foi mudado para Petrogrado, que significa a Cidade de Pedro, e em 1924 o nome mudou para Leningrado, em homenagem ao líder, Vladimir Lenin. Quando se chamava Leningrado na época da Segunda Guerra Mundial, a cidade enfrentou uma das mais longas batalhas da história, em que a população passou fome e necessidade por quase 900 dias. Em 1991, após o fim da União Soviética, a cidade voltou a ter seu nome original. A bela cidade é também conhecida como Veneza Russa, por causa dos seus inúmeros e charmosos canais, construídos a mando do imperador para se parecer com as cidades italianas. Se Rio de Janeiro e São Paulo rivalizam entre si no Brasil, na Rússia a disputa fica entre Moscou e São Petersburgo, com um agravante: ambas foram capital do país. Pedro o Grande construiu São Petersburgo como uma janela para o Ocidente, já que queria modernizar a Rússia em sentido ocidentalizante. Por isso a cidade possui um estilo e um modo de vida que refletem essas influências. Muitas de suas construções seguem o estilo rococó, que estava em alta na França na época em que a cidade foi construída. Com uma estética mais leve, cores mais suaves, bem menos adornos, um estilo refinado e elegante. A cidade, portanto, é descrita como a metrópole mais ocidentalizada da Rússia, bem como é considerada, inclusive pelos próprios russos, como a capital cultural do país.
O museu mais famoso da Rússia, o Hermitage, fica em São Petersburgo. São Petersburgo tem em torno de 5 milhões de habitantes. É, portanto, uma grande cidade. De todas as grandes cidades do mundo, é a que está localizada mais ao norte. Se for falar em megacidade, aí, como já vimos, é Moscou. E devido a São Petersburgo estar muito ao norte do planeta, isso conduz ao famoso fenômeno das noites brancas. Noites brancas é um período no verão em que os dias não escurecem, ou seja, fica relativamente claro a noite inteira. O sol se põe por volta das 10 horas da noite. Essa época é muito aguardada pela população e pelos turistas e se tornou uma das grandes atrações da cidade. O Festival das Noites Brancas. A cidade permanece acordada 24 horas, com shows, atividades ao ar livre, horários de funcionamento estendidos de museus, restaurantes e lojas, e tem até fogos para comemorar. As Noites Brancas podem ser vistas em muitas outras cidades da Rússia, assim como na Suécia, Noruega ou Finlândia, mas sem dúvida, as comemorações de São Petersburgo são as melhores. Também pela sua localização, São Petersburgo é uma das cidades mais frias do mundo. A influência dos ciclones do Mar Báltico resulta em verões curtos, quentes e úmidos, e invernos longos, frios e chuvosos. A temperatura média diária em julho, o mês mais quente, é de 23 graus Celsius. No inverno, já chegou a impressionantes menos 36 graus. Por muitas razões, incluindo sua reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial, com edifícios modernos misturados aos históricos, São Petersburgo é de uma beleza singular, um verdadeiro museu vivo. A cidade é listada na Unesco com 36 complexos de arquitetura histórica e cerca de 4.000 monumentos históricos e culturais. Tem 221 museus, 2.000 bibliotecas, mais de 80 teatros, 100 organizações de concertos, 45 galerias, 62 cinemas e cerca de 80 outros estabelecimentos de caráter cultural. Todo ano, a cidade cedia por volta de 100 festivais e vários outros eventos de arte e cultura, sendo mais de 50 a nível internacional. Esse é o impressionante Palácio Peterhof, chamado de Versalhes da Rússia. São Petersburgo é o lar do famosíssimo Hermitage, o segundo maior museu do mundo em área, atrás apenas do Louvre de Paris. Em número de objetos, o Hermitage passa o Louvre. O museu se originou de uma pequena coleção adquirida por Catarina a Grande. Catarina, a amante declarada da arte, chegou a adquirir mais de 4.000 pinturas, cerca de 10.000 gravuras, 10.000 desenhos e 40.000 livros ao longo da sua vida. À medida que a coleção foi crescendo, a czarina mandou construir um pequeno edifício, chamado de Pequeno Hermitage, esse daqui. Anexo ao seu palácio, onde começou a expor as suas peças mais apreciadas. A construção acabou se tornando pequena e então se construiu o Grande Hermitage, este daqui, um edifício de 3 andares, que foi sendo ampliado com o passar dos anos. Hoje, todo esse conjunto de prédios é o Museu do Hermitage, incluindo o Palácio de Inverno, que tornou-se também um museu. Ao todo, são 10 edifícios, localizados às margens do rio Neva. Sua vasta coleção possui um acervo de mais de 3 milhões de peças de todos os tipos, desde pinturas a esculturas de praticamente todas as épocas e culturas da história. O museu mantém ainda um teatro e uma academia de música e dança. Há um ditado que diz que se uma pessoa usar apenas 1 minuto para apreciar cada obra do Hermitage por 8 horas ao dia, todos os dias do ano, ainda assim seriam necessários 10 anos para ver todas elas. Esse prédio gigantesco é o Palácio de Inverno, construído entre 1754 e 1762. Essa era a antiga residência dos czares russos, sendo Catarina a Grande a primeira czarina a ocupá-lo. O Palácio de Inverno, nos dias de hoje, é o principal edifício do Museu Hermitage. O prédio verde e branco em estilo rococó possui 1.786 portas,
1.945 janelas, 1.500 quartos e mais de 100 escadas. Aqui uma foto do interior do palácio, belíssimo. Podemos observar as cores claras, linhas curvas, decoração delicada, que recebeu também uma inspiração clássica. No lado oposto ao Palácio de Inverno está o Palácio do Estado-Maior, completando a gigantesca Praça do Palácio. Nesta praça foi onde muitos episódios históricos aconteceram, como o Domingo Sangrento de 1905 e a Revolução de Outubro de 1917. No meio da praça está a Coluna de Alexandre, em homenagem à vitória de Alexandre I sobre Napoleão. Não, gente, não voltamos para Moscou. Essa é a Catedral do Sangue Derramado, que lembra muito a Catedral de São Basílio. Foi construída na cidade mais europeia da Rússia, propositalmente com uma cara muito russa, por Alexandre III, que queria justamente fazer surgir a cultura eslava na cidade, e a fez em homenagem ao seu pai, que morreu exatamente no ponto em que está localizada. É uma igreja ortodoxa, mas nunca realmente funcionou como uma igreja, pois devido a todas as guerras e revoluções que o país enfrentou, a igreja foi fechada, destruída e reerguida várias vezes, tendo sido usada inclusive como depósito de alimentos. Hoje funciona como museu e seu interior é impressionante e magnífico como é por fora. Também é chamada de Catedral da Ressurreição. Avenida Nevsky. A avenida é a alma da cidade, com um passado que guarda muita história e acontecimentos peculiares. A avenida foi retratada em diversas obras de grandes escritores russos, como Dostoiévski, Tolstói e Gogol, que escreveu seu conto Avenida Nevsky. Além de destacar-se como centro comercial e da vida noturna, é recheada de prédios históricos que mostram as diferentes fases que a cidade viveu. Essa é a belíssima Catedral de Kazan, na Avenida Nevsky, construída entre 1801 e 1811. Em 1932, já após a Revolução Socialista que estabeleceu a Rússia como um estado ateu, a catedral foi transformada em um museu do ateísmo. Assim como Moscou, São Petersburgo possui estações de metrô refinadas e belas. Elas são como salões de palácios, recheadas de arte. A maioria foi construída durante os anos da União Soviética, a mando de Stalin, para mostrar a grandeza do país para o exterior. Para quem vai fazer turismo na cidade, existem até guias para fazer tours com explicações sobre cada estação. Agora vamos para a Sibéria. Nem só das duas grandes cidades vive a Rússia. O país tem uma natureza exuberante. A Sibéria é um vasto território russo e apresenta paisagens que variam entre tundra, taiga, cadeias de montanhas e até desertos quentíssimos ao sul. Geograficamente, a Sibéria está na Ásia, mas ela é tão grande e ilimitada que nem os próprios russos sabem exatamente onde começa e termina. Geralmente, presume-se que a Sibéria comece nos Montes Urais. São montanhas que ficam aqui, nessa região, e são usadas como referência para dividir os continentes europeu e asiático. E considera-se que a Sibéria termina no Oceano Ártico, aqui, e no extremo Oriente Russo. Ao sul, faz fronteira com a China, a Mongólia e o Cazaquistão. Grande parte da Sibéria é coberta por montanhas e florestas de tundras e taigas intocadas pelo homem. A taiga é a floresta das coníferas, caracterizada por árvores em formato de cone, como os pinheiros. Ao contrário do que muitos pensam, a Amazônia não é a maior floresta do mundo, e sim a taiga boreal. A Amazônia tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados. A taiga tem ao todo mais de 18 milhões de quilômetros quadrados, e sozinha representa quase 29% da cobertura florestal do planeta. A taiga siberiana é a floresta que ocupa o norte da Rússia. Só ela mede 2 vezes o tamanho da floresta amazônica. A taiga escandinava cobre parte dos territórios da Finlândia, da Noruega, da Suécia e ainda penetra na Rússia.
A taiga canadense se estende por 3 milhões de quilômetros quadrados. Todas essas florestas constituem a taiga boreal, que são predominantes das regiões localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico é o continental frio e polar. Um dos mais ilustres moradores da taiga é o tigre siberiano. Por vezes, os russos generalizam, descrevendo tudo o que existe a leste dos Montes Urais como Sibéria. Mas, na verdade, onde as temperaturas invernais chegam aos 80 graus Celsius negativos, fica muito mais a leste de Moscou e é considerado como o Extremo Oriente, e tudo lá é mais árduo. É bem no extremo leste. A confusão ocorre porque as fronteiras geográficas da Sibéria são realmente pouco definidas. Uma parte da Sibéria tem áreas agrícolas extremamente isoladas, que durante boa parte da história da Rússia foram utilizadas para exilar cidadãos, os chamados Gulag, um sistema de campos de trabalho forçado para criminosos, presos políticos ou qualquer cidadão que apresentasse ameaça ou críticas ao governo. Os gulags já eram usados desde o regime dos czares, como aconteceu, por exemplo, com o escritor Dostoiévski e tantos outros. Dostoiévski foi enviado para a Sibéria por causa de uma simples confusão. O próprio Stalin, quando jovem, foi exilado na Sibéria várias vezes, conseguindo quase sempre fugir. O exílio na Sibéria era, sem dúvida, o pior destino que uma pessoa poderia ter. No século XIX, foi feita uma das construções mais emblemáticas da Sibéria, a Ferrovia Transiberiana, a maior linha de trem do mundo, que vai de Moscou a Vladivostok, conectando a Rússia europeia com a Sibéria e o Extremo Oriente, passando pela Mongólia e China. O trem passa por 6 fusos horários e leva cerca de 7 dias para realizar o caminho completo. A viagem pode ser feita para passeio turístico e desvenda paisagens magníficas de florestas, montanhas e desertos da Sibéria. O trajeto também passa pelo magnífico Lago Baikal, o lago mais volumoso e profundo do mundo, que, congelado, oferece visuais deslumbrantes. Esta é a cidade de Oymyakon, uma pequena civilização na Sibéria com cerca de 600 pessoas. É o recorde de lugar habitado mais frio do mundo. Com uma média de inverno de menos 45 graus Celsius, podendo chegar a impressionantes menos 67. Mas nem toda a Sibéria é assim. A Sibéria tem cidades densamente povoadas e desenvolvidas. Nos locais mais amenos, vivem um total de 40 milhões de pessoas, ou seja, 25% de toda a população da Rússia. Existem 19 cidades na Sibéria com população superior a 100 mil habitantes e 3 outras com mais de 1 milhão de habitantes cada. Novosibirsk é considerada a capital da Sibéria. É a terceira maior cidade da Rússia e o maior centro industrial, científico e urbano da Sibéria. Tem em torno de 1 milhão e 600 mil habitantes. Foi fundada em 1893, durante a construção da Ferrovia Transiberiana. Aqui um mapa para termos uma visão geral das localidades que falamos: Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk, a capital da Sibéria, a cidade mais fria do mundo, Oymyakon, que fica mais ou menos aqui, Vladivostok, ponto final da linha Transiberiana, e o Lago Baikal.